Olá pessoal, dando continuidade aos vídeos que eu estou fazendo a respeito da minha conversão, das razões pelas quais eu me transformei em católico, depois de 3 décadas como protestante, eu gostaria de apresentar aqui em maiores detalhes algumas razões, aquilo que veio a fazer com que eu optasse por essa mudança. Então, na época, o livro que mais me influenciou é esse, um dos volumes da História das Ideias Políticas do Eric Wagner. Diga-se de passagem, o Eric Wagner é um protestante, ao que consta. E aqui nessa obra ele traz um capítulo específico a respeito da reforma e ele nomeia o capítulo já de cara como A Grande Confusão. Então, eu gostaria de ler aqui alguns trechos que falam a respeito de qual o impacto das ideias da reforma, os impactos históricos que elas causaram. Então, de cara, o Wagner salienta o antifilosofismo que havia no protestantismo, como eles eram contra o estudo, e que na verdade eu tinha uma visão que era estereotipada a respeito do catolicismo, na qual parecia que nenhum católico gostava de estudar, que na verdade se eles lessem a Bíblia eles se tornariam protestantes e tudo mais, quando na verdade o que é demonstrado é que tanto Lutero quanto Calvino eles eram aversos à questão eles eram antifilosóficos, o que fica bem claro no estudo de algumas obras. Então vou ler aqui um trecho dessa. Fala assim: no antifilosofismo de Lutero, podemos sentir elemento da destrutividade civilizacional que discutimos como característica dos movimentos revolucionários e sectários. No que diz respeito à história posterior do protestantismo, a destrutividade insensata de Lutero teve de ser combatida às pressas pela criação, da parte de Melanchthon, de uma escolástica protestante, assim como pela recodificação, feita por Calvino, de uma doutrina cristã nas instituições. Então, aqui já se mostra a destrutividade que já se estava causando na época a doutrina de Lutero e que já estava tendo que ser corrigida aqui. Ele também salienta o seguinte, ele salienta as incorreções no que se refere à transubstanciação, ele mostra a questão de como ele chega, e inclusive ele tem uma nota de rodapé falando que Calvino era cerca de 43 vezes mais mortífero na época do que Maria sangrenta. Tem outra parte aqui na página 326 que fala o seguinte: por detrás das instituições de Calvino começa a desenhar-se o Calvino de Genebra, o Calvino que aplica sua disciplina pela organização de espiões, informantes sobre pecadinhos, que invade a casa em busca de provas, que extorque confissões falsas no ecúleo, que chantageia cidadãos com ameaças de denúncias para contribuírem financeiramente, que envia comunicação de pessoas como servetos à Inquisição, que manda queimar servetos quando este procura asilo em Genebra, que emprega tribunais para assassínios legais baseados em acusações inventadas, que torna Genebra uma cidade limpa pela matança ou exílio de quem quer que não viesse de acordo com as suas expectativas. Então o que acontece? Nesse período que eu li essa obra, eu estava numa igreja que eles chamam de teologia reformada, ou seja, calvinista, na qual Calvino é praticamente Deus, é o cara que era o correto, e era isso que era demonstrado. Então, quando eu tive o encontro com essa obra específica e outra também que se chama Para Entender a Reforma, eu comecei a verificar realmente quem era Calvino. Em continuidade, ficava muito claro esse antifilosofismo pela questão do livre exame da Bíblia, o que demonstra a razão da qual há tantas divergências interpretativas quando a Igreja Católica, no caso o catolicismo, ele traz a interpretação correta do quanto no protestantismo pessoas que não têm o mínimo de estudo se sentiam livres para interpretar a Bíblia da forma que mais lhe aprazia. Isso é muito fácil, basta, por exemplo, você consultar um vídeo no YouTube que mostra um pastor que lê uma palavra incorreta
no livro de Oséias, que ele fala, vai lá, pega uma mulher e adultera, quando na verdade era adúltera. Então já demonstra aí as aberrações que esse livre exame e que essa livre interpretação trazia, esse livre exame. Na época as pessoas começaram a deixar as universidades, porque eles acreditavam que cada um batizado era um novo teólogo, então que eles não precisavam de ir estudar qual a correta doutrina e qual a correta interpretação. Isso já demonstrava os impactos e eu comecei a ver realmente quem era Lutero e Calvino e qual o impacto das suas ideologias. Então nos próximos vídeos eu vou falar mais um pouco a respeito de como eu cheguei às minhas conclusões, a respeito de como eu comecei a estudar a doutrina da Igreja Católica e o que me levou a essa mudança. Grande abraço, até o próximo vídeo.